Você já ouviu falar de um amor que começa no silêncio de uma sala branca, entre confissões sufocadas e olhos que se evitam? Já imaginou se apaixonar justamente por alguém que foi treinado para não se envolver? Essa é a história de Gabriel, um jovem perdido dentro de si, e Helena, a psicóloga que tinha jurado nunca ultrapassar a linha que separa o profissional do pessoal. Mas o destino não respeita promessas. E quando o amor se infiltra pelas frestas do inesperado, ninguém sai ileso. Só que o que Gabriel não sabia é que Helena escondia um segredo que mudaria tudo. Fique até o final, porque o que ela revelou foi mais do que ele podia suportar. Gabriel tinha 27 anos, mas carregava nas costas a dor de uma vida inteira. Os traumas da infância, a ausência do pai, a culpa pela morte da mãe, tudo isso consumia em silêncio. Após um surto de pânico no trabalho, foi encaminhado para acompanhamento psicológico. Ele odiava a ideia de expor sua mente a um estranho, mas não teve escolha. Quando entrou pela primeira vez naquela sala, não esperava nada. Mas ali estava ela, Helena. Olhos firmes, voz suave, presença que parecia atravessar armaduras invisíveis. Ela era diferente. E isso o desarmou. Sem perceber, ele começou a falar. Pela primeira vez, não estava apenas falando com alguém. Ele estava sendo ouvido. As semanas se tornaram meses. Sessão após sessão, Gabriel começou a se abrir. Compartilhava lembranças, dores, sonhos que nunca ousou dizer em voz alta. E Helena ouvia. Anotava pouco, falava menos ainda, mas seu olhar dizia tudo. Era como se ela compreendesse o que ele nem sabia sentir. A fronteira entre paciente e terapeuta começou a se apagar no coração dele. Gabriel passou a ansiar pelas quartas-feiras. Não pelo alívio da terapia, mas por estar ali com ela. Sentia algo que não conseguia conter. Um dia, arriscou, você já se apaixonou por alguém que não podia amar? Helena congelou por um segundo. Sorriu com um misto de dor e ternura. E respondeu apenas, sim. Naquela noite, Gabriel não dormiu. A resposta dela ficou martelando em sua cabeça. Sim. Aquilo era um sinal? Ou apenas empatia? Ele não sabia mais separar a psicóloga da mulher. E o que ele sentia era real. Tentou conter. Tentou racionalizar. Mas quando ela tocou sua mão, ao final de uma sessão difícil, ele soube. Não era imaginação. Aquilo estava acontecendo. E então, tudo desmoronou. Na sessão seguinte, ela parecia distante. Disse que teria que interromper o acompanhamento. Alegou questões pessoais. Gabriel insistiu, implorou, gritou. Ela apenas disse, você vai entender. Um dia. E se despediu com lágrimas nos olhos. Gabriel entrou em um abismo. Sem terapia, sem respostas, sem ela. Tentou seguir a vida, mas nada fazia sentido. Se passaram 3 meses até que ele a viu novamente, por acaso, na fila de um café. Ela estava diferente. Cabelos presos, semblante cansado. Ele a abordou, o coração disparado. Ela hesitou, mas o convidou para sentar. Foram horas de conversa. Nenhuma menção ao passado, até que ele disse, eu ainda te amo. Mesmo agora. Helena baixou os olhos. Ficou em silêncio por um longo tempo. E então, com a voz embargada, disse, Gabriel, eu também te amei. Mas eu escondi algo de você. E foi ali que a verdade rasgou o mundo dele ao meio. Helena revelou que já conhecia Gabriel muito antes da primeira sessão. Que ela havia pedido para acompanhá-lo. Que não foi coincidência. Gabriel, confuso, não conseguia entender. Até que ela contou tudo. Ela conheceu a mãe dele anos antes, em um hospital. As duas dividiram um quarto de internação. A mãe dele, em estado terminal, só pedia uma coisa, que alguém ajudasse o filho a seguir em frente quando ela se fosse. Helena prometeu, sem saber que promessa era essa. Após a morte, ela procurou o histórico de Gabriel, descobriu onde ele morava, o perfil psicológico, e se ofereceu como voluntária para atender seu caso quando ele aparecesse. E ele apareceu. Gabriel ficou sem chão. Tudo havia sido planejado. Ele foi uma missão. Uma promessa. E o amor era real. Helena chorava. Disse que no início, sim, foi por obrigação. Mas que ao conhecê-lo, tudo mudou. Que ela lutou contra os sentimentos, que tentou manter a ética, mas o amor era maior. Que a decisão de interromper a terapia foi para não machucá-lo mais. Eu nunca quis que você soubesse assim. Mas você merece a verdade. Gabriel se levantou, em choque. Agradeceu,
sem saber por quê. E saiu andando, sem olhar para trás. Meses se passaram. Gabriel não procurou mais Helena. Mas aquela revelação o transformou. Pela primeira vez, ele entendeu que foi amado. Que alguém lutou por ele. Que o abandono que sentia desde criança era, na verdade, cuidado disfarçado de distância. Isso o curou de um jeito que nenhuma sessão conseguiu. Ele voltou a estudar. Se formou em psicologia. Anos depois, durante um congresso, viu Helena de longe. Ela sorriu, e ele sorriu de volta. Não disseram nada. Mas naquele olhar havia paz. E gratidão. O amor entre eles nunca foi vivido, mas foi real. E às vezes, isso é suficiente para curar uma vida inteira. Naquela noite em que Gabriel voltou para casa após a revelação, ele não chorou. Não que não doesse. Doía como se o chão tivesse sido arrancado sob seus pés. Mas havia algo diferente daquela dor. Era uma dor cheia de sentido, carregada de significado, quase como uma ferida limpa que, finalmente, começava a cicatrizar. Pela primeira vez na vida, ele percebeu que não era invisível. Que, mesmo em silêncio, alguém havia olhado para ele, cuidado dele, se importado. E embora a verdade tivesse chegado como uma avalanche, ela trouxe com ela algo que ele nunca tinha sentido antes: pertencimento. E isso era mais poderoso do que qualquer mágoa. Nos dias que se seguiram, Gabriel revisitou cada sessão que teve com Helena. Cada palavra, cada pausa, cada gesto que antes pareciam neutros, agora ganhavam outro tom. A forma como ela ouvia com tanta atenção, como segurava as palavras certas para os momentos exatos. Era tudo real. O amor estava ali, nas entrelinhas, nos silêncios, nos toques contidos. Ela o amou do jeito que sabia, mesmo sem poder dizer. E talvez fosse isso o mais bonito. Um amor que se manteve em segredo, não por covardia, mas por cuidado. E agora que ele sabia, tudo fazia sentido. Pela primeira vez, ele não sentia raiva. Sentia gratidão. Inspirado por tudo que viveu, Gabriel decidiu transformar a dor em propósito. Voltou para a universidade, trilhando o mesmo caminho que ela havia percorrido. Estudar psicologia não era mais apenas uma escolha profissional, era uma forma de honrar tudo o que havia vivido. A cada disciplina, ele entendia melhor o que Helena fez. Entendia os limites que ela rompeu, os riscos que assumiu, e o tamanho da coragem que foi amar em silêncio. Durante os estágios, ele se lembrava dos olhares dela, das perguntas sutis, do silêncio terapêutico que falava mais do que 1000 conselhos. E usava tudo isso para ajudar outras pessoas que, como ele, se sentiam perdidas. Anos depois, ao revê-la naquele congresso, algo nele se completou. Ela já estava mais velha, com os cabelos levemente grisalhos e um sorriso calmo. Ele, agora com jaleco branco e um crachá com seu nome, Gabriel Souza, psicólogo clínico. Helena o viu de longe, e não houve palavras. Apenas um aceno de cabeça, cúmplice, profundo. Ele não precisou dizer que estava bem. Ela já sabia. Ela sempre soube. E ele não precisou perguntar se ela o amou. Aquilo estava escrito no olhar dela. Um olhar que não pedia desculpas, nem explicações. Apenas dizia: você conseguiu. A história de Gabriel e Helena nunca será uma história comum. Não teve finais felizes de cinema, jantares à luz de velas ou votos de casamento. Mas foi, sem dúvida, uma história de amor. Um amor que rompeu limites, que se disfarçou de silêncio, que se vestiu de cuidado. E que, mesmo não vivido como sonhado, foi o suficiente para mudar 2 vidas. Porque o verdadeiro amor não precisa ser vivido. Ele precisa ser sentido. E quando é real, ele não exige presença, ele deixa marca. Uma marca que nem o tempo, nem a distância, nem o silêncio podem apagar. Se você ficou até aqui, respire fundo. Porque isso que você sentiu agora, esse nó na garganta, essa pontada no peito, essa saudade do que você nunca viveu, isso é o poder de uma história verdadeira. E aqui, neste canal, cada história é feita para isso, te tocar de verdade. Então se inscreva, compartilhe com alguém que precisa sentir algo real, e prepare-se. Porque a próxima história pode ser parecida com a sua.